stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're all together lovely, all together. Olá, tudo bem com você, a sua família? Nós estamos alegres porque você está permitindo nós mais uma vez entrarmos aí na tua casa, na sala da tua casa, ou você que está trabalhando, acompanhando pelo celular, quem sabe você está aí no meio de condução, na verdade, de transporte. Ou seja, nós nos alegramos porque nesse momento podemos repartir com você, baseados na Escritura, baseados naquele que é o tudo nas nossas vidas, o Cristo. Ele é a vida, Ele é a razão, Ele é o tudo. Nós estamos aí juntos para nós aqui, e vocês aí, repartirmos mais um Quarta com Vida. Doce refúgio na tormenta, és tu, Jesus, meu Salvador. Doce refúgio na tormenta, és tu, Jesus, meu Salvador. Venho descansar em ti, tu és meu amigo fiel, uma poderosa e fresca unção encherá meu coração. Doce refúgio na tormenta, és tu, Jesus, meu Salvador. Venho descansar em ti, tu és meu amigo fiel, uma poderosa e fresca unção encherá meu coração. Doce refúgio na tormenta, és tu, Jesus, meu Salvador. Quarta com Vida, nós vamos falar um pouquinho sobre começar, prosseguir e completar. Começar, prosseguir e completar. Ou seja, ir até o fim, ir até o final. Seja qual for o final que nos aguarda, que nos espera, a reflexão dessa quarta é levantar, prosseguir e chegar até o final. Vamos repartir alguns textos com você em breve. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro Jesus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro Jesus. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos
anjos arrandos novos e homens, prostrem-se aos pés daquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, a natureza, anjos e homens, prostrem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, a natureza, anjos e homens, prostrem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. O Senhor Jesus Cristo, na passagem considerada uma das passagens finais da sua vida, enquanto aqui nesse mundo, na carne, ele diz assim, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, finalzinho da primeira parte do princípio das dores, quando o Senhor Jesus fala do sermão profético, princípio das dores, aquilo que vai acontecer, que nós, cristãos mais conservadores, entendemos que é uma pré-tribulação da tribulação que virá, né? Então, diz assim no finalzinho da primeira parte, capítulo 24, verso 23 do Evangelho segundo São Mateus. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado o Evangelho deste reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, ou seja, aquele que conseguir resistir até o fim. Que fim é esse? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar entender. São Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim: tenham entre vocês, capítulo 2, verso 5, São Paulo aos Filipenses 2, 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também o Pai o exaltou sobremaneira, ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Por isso também Deus o exaltou. É o cântico que nós entoamos aqui. Mas o que eu quero pegar é verso 8. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O fim aqui foi a morte. O fim aqui foi a morte. E um último texto do evangelista São João, quando ele recebe a visão aqui na ilha de Patmos, né? Ele recebe essa revelação de Deus e ele diz assim: eis que vem com a nuvem, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, todas as tribos na terra se lamentarão por causa dele, certamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz aquele, e diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele diz aqui, né? Fiel, testemunho, primogênito dos mortos, e ele vai dizer aqui: aquele que guardar as palavras desta profecia. Guardar é você ir até o fim. Existem outras passagens aqui no livro de Apocalipse, mas eu não quero me alongar. Então vamos lá. Cristo, antes
de padecer a morte na cruz, ele dá essa direção. Ele diz para os discípulos: vocês têm que permanecer até o fim. E ele diz isso num contexto que alguns comentaristas bíblicos dizem que é o contexto do princípio das dores, da tribulação. Um momento difícil que não apenas alguns países iriam passar, né? Algumas regiões iriam passar. Esse contexto escatológico, ele nos mostra que o mundo inteiro iria passar um problema, um princípio de dores. Um questionamento muito comum entre os cristãos é: estamos no princípio das dores? Alguns visionários da teologia escatológica dizem que nós estamos já na parte da tribulação. Isso não tem muito sentido, porque em muitos lugares do mundo você não tem tribulação, não é? Não há perseguição de forma alguma, e a igreja ainda está aqui. A igreja ainda está aqui. A igreja que nós reputamos aqui, a igreja, não a igreja institucional, mas a igreja corpo místico de Jesus. E por que corpo místico? Porque ela é espalhada pelo mundo todo. Ela está espalhada. Ela não é a igreja local. A igreja local, né, ela faz parte desse corpo místico. Não toda a igreja, mas um grande número de pessoas dentro da igreja faz parte desse contexto dos salvos, dos eleitos de Jesus. Então ele diz assim: vocês têm que perseverar até o fim, que virá a perseguição. Esse até o fim não é até a morte por vida, a morte por idade. A morte por idade, ela virá para todos nós. Você pode viver bastante, você pode viver com um certo privilégio na área da saúde, não tendo muitas dificuldades, ou muitos se arrastam, vivem bem, aliás, vivem muito, mas não vivem bem. Então, vivem 70, 80 anos, que já é uma quantidade boa de anos vividos, mas vivem às vezes em meio a lutas, enfermidades, sempre visitando os médicos, e alguns chegam aos 90 anos em plena vitalidade e morrem mesmo por uma questão de idade mesmo, os órgãos que vão falindo, vão acabando, né? Eles têm uma certa limitação. Mas o fim aí não é esse tipo de morte. O fim aí é o que fala lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida eterna. É o que está numa das cartas que o apóstolo São João recebe como revelação a uma das igrejas da Ásia. Ser fiel até a morte. E depois ele diz: guarde a palavra dessa profecia, né? Bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e os que guardam. Ou seja, isso é ir até o fim. Mas que tipo de fim? Também não é o fim de anos vividos, de abundância na sua idade. É o fim mesmo que você tenha que morrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo também escrevendo aos Filipenses, o texto que nós lemos, que ele se esvaziou de si mesmo, o Cristo se esvaziou, viveu como um homem e foi até a morte de cruz. Ou seja, não foi uma opção dele, não foi o fim da vida por idade, foi uma morte por perseguição, por ele ser perseguido e por atribuírem a ele ser um arruaceiro, alguém que estava ali causando danos, tanto ao sacerdócio judaico, né, porque de certa maneira ele afrontava a lei. De que forma ele afrontava a lei? Ele vivia a lei, ele não ficava apontando defeitos, ele vivia, não é? Hoje nós temos muitas pessoas que ficam apontando defeitos, parece que são farejadores de defeitos dos outros, mas se esquecem que todos nós temos os nossos defeitos. E essa pessoa que diz que não tem defeito, o defeito dela é ficar tentando farejar problemas nos outros. É um defeito, é uma falha grave, pior às vezes até do que roubar alguma coisa. Mas enfim, o Cristo se esvaziou de si mesmo e foi até a morte de cruz. Ou seja, ele morreu por uma causa. Então ele foi até o fim. Ele viveu a vida, por isso diz o texto que o Pai o exaltou. O Pai o exaltou sobremaneira de colocá-lo à destra do trono celestial e afirmando que um dia toda língua confessará que ele é o Rei,
todo joelho se dobrará ante a sua majestade. Tá? Então, é uma situação muito interessante que nós vemos da você começar alguma coisa, você prosseguir e você chegar até o fim. Tudo na vida tem a sua limitação. Tudo na vida tem a sua limitação. Eu, quando era garoto, eu achava que o Pelé nunca ia ficar doente. O Pelé era um símbolo de vitalidade, né? Pelé era um símbolo de vitalidade. E agora eu vejo aí, já de bons anos para cá, o Pelé lutando contra muitas enfermidades, muitos problemas de saúde, já fazem alguns anos. E isso começou bem antes do que eu imaginava. Tem aquela ideia de garoto, né? Não, esse aí nunca vai ficar, esse aí é um touro, né? Como a gente costuma dizer. Ou seja, nesse aí nada vai colar em nenhum tipo de dificuldade física. E, contudo, ele tem vivido, tá com mais de 80 anos, né? Acho que o Pelé, né? Fez 80 agora. Então, está vivendo, mas a gente vê a luta do homem. Teve época que ele ficou internado aí muitos meses, e saía do hospital, voltava para o hospital, saía do hospital. Vocês não são muito da época do Pelé, vocês já conhecem a história do Pelé. Para vocês, mas quem que será que é o Pelé? Ainda bem que tem muitos filmes mostrando, né, os jogos antigos, então o cara era um gênio. Pelé foi realmente um atleta completo, sabia cabecear, sabia chutar, sabia driblar, defendia, até de goleiro ele já jogou, né? Então, assim, o pessoal da minha época curtia muito. O Pelé era um cara fora da curva mesmo. Mas chegou a hora dele também, né? Ficar aí colhendo as dificuldades da idade. As dificuldades. Por quê? Porque o tempo chega. Agora, ir até o fim, na Escritura, mesmo que a minha vida corra riscos, eu vou até o fim. Eu tenho que prosseguir. E o exemplo é esse exemplo aí, que o apóstolo São Paulo dá do Cristo. O Cristo que assume a forma corporal, corpórea, tanto faz, né? Assume a figura de um homem, vive como um homem, sofre como um homem, mas ele completa a missão. Ou seja, ele foi entregue à morte, como os profetas tinham vaticinado, tinham já previsto lá nas profecias, no Antigo Testamento, que ele iria como uma ovelha muda diante dos seus tosquenejadores, né? E diante lá dos verdugos, daqueles que iriam judiar dele até a morte na cruz. Então ali ele foi até o fim e completou a sua missão. Nos locais onde eu trabalhei, na minha vida comum, né? Na minha vida aí fora da igreja, já estou há um bom tempo como uma pessoa exclusiva da igreja, né? Não tenho mais um trabalho fora, mas o tempo que eu trabalhei fora, que as pessoas costumam dizer secular, né? Trabalho como se eu fosse de outro planeta, né? Secular, lógico. Mas o trabalho aí comum, em algumas empresas, eu cheguei a ter cargo assim, não vou dizer cargo de chefia, mas cargo de liderança. Então, você dava as ordens para as pessoas, você ensinava as pessoas, você tinha uma liderança. Passou, depois fui trabalhar numa outra empresa em que eu não era mais um líder, eu dava cursos, tudo, mas viajava muito, gostava muito de viajar, fazia muitas visitas a muitos clientes no Brasil inteiro, né? E passou esse tempo. Depois eu vim, fiquei só na igreja, estou aqui na igreja, exclusivamente na igreja, no seminário, há muitos anos. Mas o tempo ele vai passando. As coisas vão passando. Agora, o que é que eu quero dizer para vocês? Que coisa eu trago, por exemplo, de ensino nessa área, nossa reflexão dessa noite? De terminar aquilo que você começou. Eu lembro uma vez uma situação, eu estava trabalhando num laboratório de qualidade de uma empresa, fazia testes com equipamentos, com fio, com componentes eletrônicos, e comecei a desenvolver uma série de normas, tinham já normas que existiam, a gente fazia a adaptação dessas normas, enfim, nós testávamos lote de coisas, né, que a empresa comprava,
E uma vez um supervisor meu, um líder, ele me chamou e falou assim: rapaz, precisava testar esse negócio, era um componente eletrônico, eu não me lembro direito. Ele falou: será que você consegue? Aí eu falei assim para ele, eu lembro até hoje, falei: eu posso tentar. Ele falou: opa, tentar já é uma grande coisa, tentar já é uma grande coisa. Então é assim, poxa, eu nunca mais esqueci essa situação, porque a tentativa é você querer ir até o fim. Pô, vou tentar. Eu lembro também uma vez que nós estávamos fazendo um trabalho aqui na igreja, eu estava aqui com um correligionário argentino, que ajudava a gente aqui de vez em quando. Aí a gente foi colar essas coisas aqui, carpete aqui, né, acústico. E aí o cara ensinou a gente lá na loja, e quando a gente faz assim, bate, que fica. E a gente bateu o negócio, caiu tudo. Eu falei: ih, rapaz, é melhor chamar alguém. Ele: não, vai desistir rápido assim, não pode desistir. Eu falei: opa, é verdade, a gente não pode desistir. Aí nós insistimos tal, e conseguimos fazer o serviço. Ficou 100%? Eu não sei, mas nós fomos até o fim. Então são particularidades na vida da gente, são situações que a gente passa na vida e que a gente tem que transferir isso para a vida espiritual, não é? Quanto tombo a gente leva na vida espiritual, quanta situação a gente passa na vida espiritual, principalmente quem está na liderança, né? Quanta coisa enviesada você ouve, palavras ofensivas, atitudes ofensivas, pessoas que não respeitam, não são submissas, enfim. Então, se você for olhar as pessoas e parar, lógico que você desiste logo no início da caminhada. Você não vai muito longe. Você vai caminhar algumas milhas e vai parar. Você vai caminhar alguns metros e vai parar. Vai caminhar alguns quilômetros e vai parar. Mas quando você olha a finalidade da missão e o exemplo da missão, que está na pessoa única, figura única do Cristo da cruz, aí você encontra forças para caminhar. Eu vi muita coisa nessa vida, são 62 anos, muita situação, muita coisa, muitas situações que no ministério, por exemplo, traziam questionamento: pô, será que já não é para parar? Será que não é o momento? Mas você olha e você se enxerga ainda útil para fazer alguma coisa, né? E eu entendo assim, enquanto você tem uma cabeça mais ou menos, enquanto você consegue se mexer mais ou menos, você é útil na causa do Senhor, na causa do Mestre. Às vezes conversando com alguém, às vezes orando por alguém. Tem pessoas que têm as suas limitações na idade. Eu visito muitas pessoas que têm a idade avançada já, levo a ceia, tudo. Então tem as suas limitações na idade, porém, às vezes dizem assim: olha, eu participo do culto, eu assisto o culto, porque hoje você consegue mexer no celular, você consegue assistir o culto, né? Olha, eu estou sempre orando. Olha, eu ouvi lá você pedindo oração pelo missionário, por aquela causa, por aquele trabalho, por aquele pastor, por aquele irmão. Então, estão sendo úteis, ou seja, estão prosseguindo na missão. Importante é ir até o final. Por isso que o Apocalipse diz: aquele que for fiel até o fim. O Senhor Jesus diz no Evangelho segundo São Mateus: você tem que perseverar, você tem que ir até o fim, como Cristo foi, e que o apóstolo São Paulo cita em Filipenses. Ele foi até o fim, até a morte, e morte de cruz. Se humilhou, não usurpou o ser Deus, mas ele foi até o fim. Eu fico, às vezes, a gente gosta de filosofar um pouquinho. Então, às vezes eu fico pensando, se Jesus tivesse parado, né? Ali na hora que ele estava lá orando, lá no jardim, lá na pedra, e fala: meu, o que eu estou fazendo aqui? Esse monte de cara que não merece. Mas ele falou: não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Então é um grande desafio começar, prosseguir, mas ir até o fim. Como eu falei, algumas coisas nas nossas vidas, elas vão parando, não tem jeito. Coisas que você fazia, às vezes você não consegue fazer mais. Porém, você tem outras coisas. Você consegue fazer outras coisas. Você consegue desenvolver outras coisas, não é? Isso em todas as áreas.
E na área da missão da igreja, isso é muito importante. Eu entendo assim, que nós que ocupamos os bancos de uma igreja local, nós não podemos ficar apenas ocupando os bancos, não é? Nós temos que exercer a nossa missão de alguma forma, mas que a gente possa completar essa missão. Então eu imagino o cara que se prepara para uma festa, que organiza uma festa tal, e no dia da festa ele fala, mas eu estou desanimado, não quero ir à festa. Ou seja, na hora de usufruir, né, aquilo que tanto às vezes ele batalhou, ele investiu para viver, para participar, na hora de usufruir aquilo, ele desanima, ele para. Então nós estamos a caminho de uma festa, nós sabemos isso. Estamos vivendo um mundo cada vez mais materialista. O evangelho que as pessoas pregam é cada vez mais materialista e social. Então você faz o social e acabou. Você acha que está fazendo tudo. Não, e o teu crescimento? E a doutrina? E a fé que você está passando? A fé que eu digo não é essa fé vulgar, é a fé da Escritura. O que você tem passado da Escritura para as pessoas. Ou você tem ensinado as pessoas que Cristo dá, Cristo enche a barriga, Cristo dá a casa. Você está ensinando isso para as pessoas como o fruto e resultado do evangelho? Você está errado, porque uma hora pode faltar tudo. Eu sempre falei, na minha vida inteira, não acredito que o Brasil passe por uma perseguição na área da liberdade religiosa. Hoje eu já não posso mais pensar assim. Porque eu vejo que existem pessoas malignas que estão por trás de planos que muitos não enxergam, não é? Então a gente pensa que vai vir com a espada, com a metralhadora, proibir o culto. Não, isso aí, essas práticas não existem mais, a não ser países como China, Coreia do Norte, e mesmo lá a coisa já está sendo um pouco mais velada. Mas a perseguição, ela vem quando proíbem você de falar a palavra, quando proíbem você de falar a verdade, não é? Você não pode mais falar a verdade. Ou você fala a verdade, você não pode falar a verdade, porque você é tolhido de falar a verdade, você é punido por falar a verdade. Então eu percebo isso já faz algum tempo, isso já fazem alguns anos. Eu percebo que a coisa está vindo assim sorrateira, não é como um conta-gotas que vai pingando uma gotinha, mas você sabe como é que é. Você que tem um vazamento aí, já teve um vazamento de água na sua casa, você sabe como é que é. Quando chega uma conta de água lá, você paga R$100, chega R$400, R$500, fala, o que é isso? E até descobrir, às vezes, é um cano, a curva de um cano que está só uma gotinha que sai de vez em quando, mas aquilo vai acumulando. Então eu tenho percebido, isso tem se acumulado, isso tem infiltrado dentro da igreja, mudado doutrinas bíblicas que você não pode mudar. Você pode ter costumes da igreja. Não usa chapéu, não faz aquilo. São costumes, né? Que a gente acha que num lugar é igual ao outro, é tudo diferente. Principalmente um país nas dimensões que é o país Brasil, enorme, e cada ponto do Brasil tem um tipo de cultura, comidas típicas, né? Coisas que se comem num lugar, às vezes não se come no outro, enfim. Então, às vezes, nós estamos nos preocupando com essas bobagens, e as coisas piores, elas estão no conta-gotas, mudando doutrinas, mudando textos bíblicos. Olha, já muitas pessoas que eu conheço dizem o Antigo Testamento, isso é uma outra cultura, foi uma outra época. Lógico que foi escrito há tantos anos atrás, não é? Lógico que era uma outra época, uma outra cultura, uma outra linguagem, óbvio que sim. Nós seríamos estúpidos de não considerar isso. Mas o valor disso como palavra de Deus. E aí que é o problema, né? São Paulo diz que toda a palavra, toda a Escritura, ela é útil para ensinar, para corrigir, para edificar. Toda a Escritura. O Cristo também fala, tudo pode passar o céu e a terra, mas a palavra, ela não passa. E a palavra é Antigo e Novo Testamentos. Estão aqui, Escritura Sagrada, que está aqui para nós, a palavra de Deus. Então eu tenho visto um evangelho desfigurado. Não esse evangelho, esse aqui não muda. Mas um evangelho que as pessoas têm trazido. Material, voltado para o social, voltado para obras assistenciais, né? Uma igreja social que vive de eventos, senão ela não caminha.
uma igreja que faz assistência social, porque senão não tem mérito diante de Deus. E isso aí tem assim feito com que muitos esfriassem na fé. Essa é a real certeza. Estava ouvindo uma pesquisa esses dias que o número de ateus que frequentavam as igrejas e se tornaram ateus depois da pandemia é absurdo. São os tais dos desigrejados, né? Eles dão nome para as coisas aí. Então, eu não sei como é que fizeram essa pesquisa aí, não sei se foi nas igrejas, ouvindo as igrejas, pastor, né, falava, a igreja tinha 200, só voltou 50, não sei como é que foi feita essa pesquisa, mas ela é assustadora, mas ela é real. E ela é bem em cima da reflexão que nós estamos falando aqui. São aqueles que às vezes começam bem, caminham a parte bem, mas depois não conseguem completar, não chegam até o fim. Olha, o que ganha a coroa, o apóstolo São Paulo diz isso, é um. Que ganha a coroa lá, o louro da vitória é um. Mas todos que completam a corrida são vitoriosos. Você tem que completar. Não importa se você é o campeão, você chega em primeiro lugar, você chega lá em 20º lugar. Eu gosto muito da Fórmula 1, corrida de automóvel de Fórmula 1. E a Fórmula 1 é muito importante que os automóveis e os pilotos terminem a prova. Quando eles terminam a prova, eles ganham uma premiação, né? Não é ponto. Ponto é só até acho que hoje até o 10º, né? Até o 10º, se não me engano, ganha um pontinho lá. Antigamente era só os 5 primeiros. Mas o cara que completa, ele completou. Então, às vezes, a equipe, a análise da equipe é a equipe esse ano, o time esse ano completou, de 20, completamos 15 corridas. Então a análise começa por aí. Quantas vezes você chegou até o fim? Então não importa se a gente chega em 20º, se a gente chega em primeiro. O importante é chegar, o importante é completar, o importante é começar, prosseguir e chegar até o fim. O exemplo, o Cristo. O que ele passou não foi brincadeira. Os apóstolos, né? São Paulo, o que ele passou não foi brincadeira. Outros apóstolos, domingo passado aí falamos sobre São João lá na ilha de Pátimos. Esse homem deve ter passado as perseguições que esse homem sofreu na vida dele, não é verdade? E assim, aliás a gente fala, né, que as amizades boas são aquelas que perduram, que vão até o fim, independente se você torce para um time de futebol, se você tem um partido político, acima de tudo você coloca a sua amizade. Então você está ali do lado daquela pessoa. Por isso que a gente fala, né? Canta muitos hinos aqui que falam que Jesus é um amigo fiel, que ele é um grande amigo, porque ele foi até o fim. Começou bem, prosseguiu e terminou a sua missão. E esse exemplo do Cristo seja o exemplo para as nossas vidas. Vou pedir para o Ítalo orar nesse momento. Sempre temos orado. Eu acho que é uma parte muito importante desse Quarta com Vida. Então você coloca aí a tua vida, coloca aí o teu trabalho diante do Senhor, seja qual for o teu trabalho. Se você está desempregado, é a hora de você abrir o seu coração para que Deus também possa abrir uma porta para você. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos por esse momento, por podermos aqui compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Nós pedimos que essa reflexão que foi feita aqui fique nos nossos corações e gere em nós verdadeiros frutos dos filhos teus. Nós pedimos que o Senhor nos acompanhe em tudo, nos dando sabedoria, direcionamento, e que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, para que nós possamos encontrar graça perante o Senhor e até mesmo para fazer as suas coisas. Nos ensina a crer na realidade, a perceber a realidade de que nós não podemos nada sem o Senhor. E o Senhor está à frente de tudo, nos ensina a entregar as coisas ao Senhor. É confiados nisso que nós pedimos que o Senhor esteja preparando vagas de emprego para aqueles que precisam, clientes, enfim.
tudo aquilo que é necessário para o sustento de todos nós. Que o Senhor esteja também à frente daqueles que têm algum tipo de consulta, internação, qualquer coisa assim relacionada à saúde, e seja presente em todos os nossos relacionamentos familiares, enfim, de trabalho, de estudo, e nós possamos refletir aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas para essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por nos acompanhar, ficar com a gente aqui até o final. E nosso convite é sempre esse, na quarta-feira que vem. Venha para que juntos possamos ter a pessoa do nosso Cristo, mais um Quarta com Vida. Todos adorem ao Rei dos Reis, a natureza, anjos e homens, prostrem-se aos pés daquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, a natureza, anjos e homens, prostrem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart, and hope for life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're all together